Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e hoje nós vamos trabalhar matemática. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o conjunto dos números racionais e vamos falar sobre expressões numéricas. Vocês se lembram como é que a gente resolve as expressões numéricas? Então, o objetivo da nossa aula hoje vai ser só expressão numérica. Então, é importante a gente lembrar daquelas regrinhas de expressão numérica. Por quê? A expressão numérica, ela é um conjunto, uma mistura de operações. E aí eu tenho que lembrar que, primeiro, eu devo realizar as divisões e as multiplicações e deixar a subtração e a adição por último, ok? E eu tenho que lembrar também das regrinhas dos sinais. Lembram das regrinhas dos sinais? Quando eu tenho sinais iguais, eu transformo em mais. Quando eu tenho sinais diferentes, eu transformo em menos, ok? Vamos lá? Então vejam esse exemplo. Nesse caso aqui, eu tenho menos. Percebam que esse menos ele está fora do parênteses. E eu tenho aqui menos 7 mais 10. Lembra o que a gente deve fazer quando aparece um parênteses na minha expressão numérica? Então, primeiro eu tenho que resolver o que está dentro do parênteses. Então veja, dentro do parênteses eu tenho menos 7 mais 10. Eu devo R$7 e paguei 10. Quanto que sobra? Sobra 3. Se sobra, é porque o valor é positivo. Então, sobra 3, só que sobra 3 positivo, né? Só que tem um porém aqui. Eu tenho esse sinal de menos aqui fora, né? Então, o resultado não vai ficar positivo, ele vai ficar negativo. Ou eu poderia resolver de outra forma também. Veja, eu tenho o sinal de menos aqui, eu poderia fazer o joguinho do sinal, menos com menos é mais, e menos com mais é menos, ok? E depois de fazer o joguinho do sinal, aí eu tiro parênteses, eu elimino parênteses e realizo a conta. Então eu poderia pensar assim, mais 7 menos 10. Quem é negativo aqui? O 10. Então eu devo 10 agora. E quanto que eu paguei? Eu paguei 7. Então, eu devia 10, paguei só 7, então eu ainda vou continuar devendo, né? Vou continuar devendo 3, então o resultado, menos 3, ok? As duas maneiras que a professora falou estão corretas, ok? Então, vamos observar esse exemplo. Nessa expressão, nós temos 1/3 menos meio mais 3/4 mais menos 1 mais 5/6. Percebam que eu tenho uma operação dentro desse parênteses e outra operação dentro desse parênteses. Então, eu tenho que resolver primeiro as operações que estão dentro do parênteses para depois resolver a expressão numérica, ok? Então, vamos lá. Veja que aqui dentro nós temos menos 1/3 mais 3/4. Nós poderíamos também fazer da maneira como a professora explicou nesse exemplo aqui. Veja, nós poderíamos fazer o joguinho do sinal aqui, ó. Menos com menos é mais e menos com mais é menos e tirar esses termos do parênteses. Sabe por que a gente pode fazer isso? Porque só tem conta de menos e mais aqui, certo? Então, eu vou resolvê-las na ordem que elas aparecem. Então, eu poderia fazer isso também. Olha lá, eu posso fazer menos com menos e menos com mais e menos. Aí, eliminei o parênteses. E aqui eu fiz a mesma coisa. Mais com menos é menos e mais com mais é mais, ok? Então, vocês perceberam que ficou soma e subtração de várias frações, porém, com todas, né, com denominadores diferentes. O que a gente faz nesse caso? Quando nós temos soma e subtração de fração com denominadores diferentes, nós calculamos o menor múltiplo
comum, o MMC, dos denominadores 3, 2, 4 e 6. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Calculamos e chegamos à conclusão que o denominador comum entre 3, 2, 4 e 6 é igual a 12. Qual que é o próximo passo, então? Depois que a gente encontra o denominador comum, que é 12, nós temos que encontrar os numeradores. Então, eu pego o denominador, que é 12, divido pela parte de baixo de cada fração e o resultado dessa divisão eu multiplico pelo numerador. Então, eu tenho lá 12 dividido por 3 é 4. 4 vezes 1, 4. 12 dividido por 2 é 6. 6 vezes 1, 6. 12 divide por 4, 3. 3 vezes 3, 9. Olha lá, o 1 não tem denominador, então o denominador vale 1. 12 dividido por 1 é 12. 12 vezes 1, 12. 12 dividido por 6 é 2. E 2 vezes 5, 10. Agora sim, agora podemos fazer a soma e a subtração na ordem em que essas contas aparecem, certo? Então, vou fazer aqui, ó, 4 mais 6 é 10, 10 menos 9 é 1, 1 menos 12 menos 11, e menos 11 mais 10 é menos 1 sobre 12, ok? Então, agora nós podemos resolver. Vamos, então, praticar? Veja, resolva as expressões de cada item abaixo. Pessoal, aqui vocês têm 3 expressões numéricas. Lembrem-se que primeiro vocês devem resolver as divisões e as multiplicações e deixar a soma e a subtração por último, ok? Então, na letra A nós temos 3 quartos menos meio, menos 3 sobre 20. Lembra que essa continha tem parênteses, então resolva primeiro o que está dentro do parênteses, ok? Na letra B, nós temos 3 décimos mais 2 terços vezes 5 quartos. E na letra C, nós temos 2 dividido por 3 quintos menos 2. Então, a professora vai dar um tempinho para vocês resolverem e eu já volto para a correção.
Pessoal, vamos lá? Então veja, na letra A, nós temos que resolver primeiro a operação que está dentro do parênteses. Que operação temos dentro do parênteses? Nós temos uma subtração e, inclusive, os denominadores são diferentes. Então, eu não posso simplesmente chegar aqui e subtrair todo mundo. Não. Subtração de fração com denominadores diferentes, eu tenho que encontrar o denominador comum entre 4 e 2. E para isso, eu calculo o MMC entre 4 e 2, que é o 4, ok? Certo, olha lá, acompanha a professora, ó. Encontramos o denominador comum, que é o 4. Agora, nós temos que encontrar os numeradores, a parte de cima da fração. Então, vou pegar esse 4, vou dividir por esse 4 aqui. 4 dividido por 4 é 1. O 1 que deu aqui, eu multiplico por 3. 1 vezes 3 é 3, ok? E 4 dividido por 2 é 2. O 2 que deu aqui embaixo, eu multiplico por 1, que vai dar 2, ok? Menos 3 sobre 20. Agora sim, pessoal, agora nós podemos fazer a subtração aqui de dentro. 3 menos 2 é 1, vai ficar 1/4 menos 3 sobre 20, ok? Pessoal, agora nós temos outra subtração e, de novo, mais uma vez, né? Os denominadores são o quê? Diferentes. Então, subtração de fração com denominador diferente, temos que calcular o MMC entre 4 e 20. Ok, vamos lá. O MMC entre 4 e 20 é 20. Mesmo procedimento. É 20, colocamos o denominador comum aqui, que é 20. Em seguida, a gente pega esse 20, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 20 dividido por 4 é 5, muito bem. E 5 vezes 1? 5 menos 20 dividido por 20, 1. E 1 vezes 3, 3. Quanto que é 5 menos 3? 2. Então, ficou 2 sobre 20. Só que essa fração tem como ser simplificada. Veja, você tem dois números pares aqui. Número par dá para dividir por 2, então você pode simplificar. Então, 2 dividido por 2 é 1 e 20 dividido por 2 é 10. Tem como simplificar ainda mais essa fração? Não tem, porque não existe um número que seja divisível ao mesmo tempo, que você consiga dividir o 1 e o 10 ao mesmo tempo, ok? Então, o resultado vai ficar 1/10. Na letra B, olha lá, primeiro resolvemos a multiplicação e depois a soma. Então, a multiplicação é o procedimento normal. Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador, ok? Então, sobrou uma soma aqui, 3 décimos mais 10 sobre 12. Veja, soma de fração com denominadores diferentes. Temos que calcular o MMC entre 10 e 12, que é 60. Então, vamos lá. Eu vou pegar esse 60, vou dividir por 10. 60 divide por 10 é 6 e 6 vezes 3, 18. Mais 60 divide por 12 é 5. E 5 vezes 10 é 50. Então, agora sim eu posso somar 68 sobre 60. Agora sim eu posso somar o 18 mais 50, que vai dar 68 sobre 60. Essa fração dá para simplificar? Sim, podemos simplificar, olha, por 2 e depois novamente por 2. Então, o resultado final, 17 sobre 15, ok? E por último, nós temos a letra C. Nós resolvemos primeiro a divisão e depois a subtração. Lembre-se, divisão, olha lá, eu conservo 2 e multiplico pelo inverso da segunda fração. Qual é o inverso de 3/5? 5/3. Então, olha lá, 2 vezes 5/3 menos 2. E faço a multiplicação.
2 vezes 5 é 10, 10 terços menos 2. Encontramos o MM100 entre 3 e 1, que é 3. 10 menos 6 sobre 3 é igual a 4 terços, ok? Então, esse é o resultado da letra C. Vamos para o praticando 2. No praticando 2, olha lá, mais uma expressão numérica para vocês resolverem. Nós temos mais 8 quintos dividido por menos 4, menos 6 vezes menos 1 quarto. Então, lembrem-se, comecem a expressão numérica resolvendo primeiro divisão e multiplicação. E a professora já volta para a correção.
Vamos lá, pessoal? Então, veja, fazemos a divisão. Divisão conserva a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de menos 4, menos 1/4. Então, vai ficar menos 8 sobre 20. Agora, vamos fazer essa multiplicação. Menos 6 vezes menos 1/4, olha lá, cuidado com o jogo do sinal, né? Menos com menos é mais 6/4. Agora, a gente pega o resultado da divisão e soma com o resultado da multiplicação, ok? Só que nessa soma, nós temos que encontrar o MMC entre 20 e 4. E o MMC entre 20 e 4 é 20. Pega esse 20, divide pelo de baixo, dá 1. 1 vezes 8, 8. Não esquece de levar o sinal junto. Mais 20 divide por 4 é 5 e 5 vezes 6, 30. Devo R$8, paguei 30, sobra 22 sobre 20, ok? Bom, eu ainda posso simplificar esse resultado por 2. Simplificado fica 11 décimos e esse seria o resultado final. Na aula de hoje, nós aprendemos a resolver as expressões numéricas envolvendo frações. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!